Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Stays on Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Gol. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Spanenka. Eu estou habituado de Miguel Rocha, como de costume, e também de Márcia Pacheco, criadora do podcast Histórias da Bola para Adormecer. Também era apresentadora do programa do Canal 11, O Futebol é um Mundo. E também teve um destaque bastante engraçado no pod, tanto do ano passado como no deste ano. Portanto, parabéns também por isso. E olá, Márcia. Olá, obrigada por essa descrição toda. Obrigada pelo convite também. Deixa-me só fazer aqui uma ressalva que eu esqueci de dizer. Eu tenho 2 coelhas em casa, portanto, se ouviram os barulhinhos de fundo, são elas, está bem? Ok, só se quiserem dar os seus 2 cêntimos sobre futebol, só. Não é por aí. Portanto, obviamente que íamos trazer a Márcia para falar sobre histórias. Nós que não costumamos assim contar muitas, contámos aí no episódio do aniversário, mas não é muito o nosso forte. Portanto, vamos fazer isso mesmo. Vamos dar primazia aqui pela história da Márcia, que envolva a sua relação com o seu clube. Com o meu clube, não é? E agora Exatamente. começa logo por aí, qual é o meu clube? Pronto, se tiveres mais que um clube, pronto. Sim, eu tenho mais do que um clube, é um facto. Eu lembro-me de várias histórias e se calhar vou trazer aqui uma história sobre o clube com o qual eu estou a sofrer mais esta época, que é o Rio Ave. Para fazer já aqui um grande parênteses, eu sou muito chegada ao União Sport Clube de Paredes, né? Porque comecei lá como diretora, porque os meus melhores amigos jogavam lá futebol. Entretanto, cresci sendo do Futebol Clube do Porto numa casa de benfiquistas, portanto, e alguns antiportistas também. Mas depois tive esta ligação especial com o Rio Ave e é um bocadinho isso que eu vou contar aqui, como é que eu comecei a gostar do Rio Ave. Eu fui estagiar para o Rio Ave em 2012, foi um estágio muito... As minhas coelhas estão a comer, se pudessem parar, eu agradecia. Então eu fui estagiar para o Rio Ave, foi um estágio de comunicação muito curtinho, só que apanhei uma altura muito intensa do Rio Ave porque era a altura do aniversário. Portanto, ali, o mês de maio, tinham várias atividades a acontecer, inauguração do sintético, muita coisa ali a acontecer. E uma fase muito importante porque apanhava os jogos do Porto e do Benfica em casa do Rio Ave, nos Arcos, e numa fase determinante em que o Rio Ave precisava de pontuar para não descer divisão. Andava sempre, era uma altura, isto foi em 2012, portanto o Rio Ave subia e descia, era ali uma altura complicada. E num jogo em casa contra o Benfica tinha de ganhar o jogo para ser campeão nacional, ou para não deixar fugir o título, pelo menos, e o Rio Ave tinha de pontuar para não descer de divisão. Portanto, era mesmo complicado porque os 2 últimos jogos em casa eram Benfica e Porto. E na altura há uma senhora do Rio Ave que nós chamamos a dona, porque é a senhora que trata dos equipamentos e que trata... nós chamamos a dona porque é a dona do estádio. Eu acho que eu estou a tentar ter uma conversa, desculpem, ouve-se muito o barulho dela. E então... a dona era uma senhora que sofre muito com o Rio Ave, portanto, muito fervorosa, e eu lembro-me perfeitamente que havia ali um nervoso muito grande à volta daquele jogo. Inclusive, tinha acontecido adeptos do Benfica irem pintar o estádio havia algum descontentamento na altura, e então foram pintar o estádio, foram fazer grafites, e eu lembro-me que de manhã cheguei ao estádio e já estava toda a gente muito preocupada em limpar tudo para não haver burburinho de jornalistas depois a propósito disso, portanto foi todo um dia assim um bocado frenético. E quando chegamos ao jogo, eu dizia que tinha uma estrelinha da sorte, isto porque quando eu era miúda fiz-me sócia do Paredes e nesse ano o Paredes foi campeão. História curiosa, gostava muito de ver futebol, portanto levaram-me a ver jogos, tinha uma rapariga da minha turma que ia sempre ver jogos e por isso levou-me a ver o Boa Vista, e nesse ano o Boa Vista foi campeão, portanto eu fui sócia do Boa Vista no ano em que o Boa Vista foi campeão, e depois fui sócia do Porto e o Porto foi campeão nesse ano, portanto eu dizia-lhe, não, eu tenho uma estrelinha da sorte, isto vai dar, e elas, mas é o Benfica, eu, não, vai dar, acreditem, vai dar, e o Rio Ave empatou 2-2 em casa com o Benfica. Eu julgo que assegurou logo aí a manutenção, e o Benfica perdeu o campeonato nesse jogo.
Mas foi um jogo de muitos nervos, e até então o Rio Ave era um clube para o qual eu trabalhava. Portanto, eu sou de Paredes, sei lá, são 60, 70 quilómetros de Vila de Conde, por isso não tinha qualquer relação afetiva, mas aquele jogo, ver aquelas pessoas todas tão preocupadas, e é isso que nós nos esquecemos muitas vezes, que quando um clube desce divisão, é mau para os jogadores, é mau para o treinador, mas é muito mau para todas as outras pessoas, que muitas delas se calhar perdem trabalho, porque o gabinete de marketing tem de encolher, o gabinete de comunicação tem de encolher, e portanto são jogos, esses jogos são de muitos nervos para quem está em campo e para quem está ali à volta, mas são de muitos nervos também e quase de sobrevivência para toda a estrutura do clube. E eu acho que esse jogo mexeu de tal forma comigo, que desde então eu tive aquela ligação com o Rio Ave quase maternal. Isto é ridículo, mas é quase maternal, de não quero que nada de mal lhes aconteça. E pronto, é um bocadinho uma história de como eu me liguei a este clube. Vocês interrompam-me, eu sinto-me aqui. Não, está ótimo, foi uma bela história. Agora vamos passar aqui para a história do Miguel, que envolve o segundo clube do seu coração, que é o Porto. Isto o Blanco vai gozar eternamente comigo. Yeah. Bem, foi difícil pensar nisto, uma história relacionada com o meu clube, pá, porque era assim um bocado abrangente, mas se calhar a que eu me lembrei mais, e é capaz de ser das mais antigas, foi numa tarde em que eu fui visitar o Museu do Porto pela primeira vez, e ia acontecer lá um jogo, por acaso foi por esta altura, foi por novembro, ia acontecer lá um jogo, era um Porto Marítimo, e eu pronto, nessa altura devia ter que pá, aí 10 anos, nem isso, acho eu, 8, 9 anos. E fomos ao museu, não sei o quê, estavam lá já as claques, já estavam a chegar. Embora fosse um jogo um bocado parado, porque pronto, era um Porto Marítimo, estávamos confortáveis no primeiro lugar, acho eu. E nem ia muita gente ao estádio. E eu, pronto, lá pedi ao meu pai para ir ver um jogo, acho que era o primeiro. Acho que se eu fosse ver esse jogo era o primeiro. E o meu pai disse, não sei o que, não vale a pena. Estava a chover desaladamente também. O pai vai valer a pena, não sei o quê. E ele, pronto, acabámos por não comprar. Depois estávamos a ver o jogo em casa. E o meu pai, pai, 15 minutos de jogo, não estava a acontecer nada no jogo, a chover. O meu pai, vês, não, isto, ainda bem que não fomos, foi uma sorte nós não termos ido. Fim do jogo, Porto ganha 5-0, foi um jogaço. E eu viro-me para o meu pai e diz, viste como devíamos ter ido? E depois, pronto, depois, pai, passado 2 semanas, ele lá me levou ao estádio, ficou a remoer por dentro. Está certo. Nunca desvalorizar jogos em dias vossos. Muitas vezes, se calhar, é aí que acontecem os melhores. Aliás, até aquela expressão inglesa que é would you do it in a rainy night in Stoke? E isso pode acontecer ou melhor, mais facilmente acontece quando é no estádio. Portanto, nunca desvalorizar esses jogos. Agora, quanto a uma história minha, que envolve o Sporting, atual campeão nacional, já agora, só para deixar. E para que envolve o Sporting, eu não sei se já contei aqui esta, mas vou contar outra vez, que foi da final da Taça Portugal 2019, portanto não é tão distante quanto isso, em que o Sporting ganhou ao Porto, só para relembrar aqui ao Rocha, nos penaltis. Portanto, o que é engraçado nesta história? Eu fui ao Jamor, fui com o meu irmão, mas o meu irmão decidiu ir para uma zona do estádio e eu decidi ir para outra. Portanto, estávamos cada um por si, mais ou menos assim. E apanhei um adepto do Sporting ao meu lado, também estava por si, portanto também tinha ido sozinho. E epá, lá está, quando dois seres humanos começam a interagir é muito reticente, não é? É assim, muito a medo. No final do jogo, quando o Sporting ganha, com o penalti de Luís Filipe, e já não existia, porque já estávamos aos abraços, a saltar, já estávamos, parecia que nos conhecíamos há anos só, e quando nos conhecemos, coisa de 2 horas e meia antes, que aquilo também teve prolongamento. Portanto, aquilo desta coisa do futebol de nos fazer partilhar por experiências coletivas e emoções coletivas faz esta coisa engraçada, que é faz-nos relacionarmos com os outros melhor. Esta história é sempre muito engraçada. Tenho a impressão que já a contei aqui, mas fica mais uma vez. Porque eu de facto gosto desta história. E é assim, por acaso nem fica com o contacto dele, nem nada, é pena. Nunca mais ouvi falar do rapaz. Mas é engraçado.
porque agora eu tenho um carinho especial por ele e nunca mais o vou ver, ou se o vir, nem vou saber quem é ele. Portanto, fica uma história engraçada. Bem, agora... Claro, desculpa, claro. João, posso meter aqui? Eu disse que vocês tinham de me pôr um travão porque eu ia falar muito. Não, Mas é tranquilo. mesmo isso. Eu viajo imenso para ver futebol sozinha e geralmente sinto que quando vou sozinha eu conheço muito mais gente e faço muito mais amigos. E nem sequer sei o nome. Grande parte das vezes a única coisa que eu sei é quem é o jogador preferido, não sei o nome. Posso contar uma coisa muito rápida que me lembrei a Claro. propósito do Miguel Sim, e do que sim, contaste. A primeira vez que eu fui ao Dragão, portanto, os meus pais não viam futebol, ninguém na minha família ia ao estádio. E a primeira vez que eu fui ao Dragão, eu devia ter, pai, sei lá, 17 anos, e foi um amigo que me arranjou o bilhete. Então eu apanhei o comboio em Paredes até ao Porto, e já ia muita gente de claques, eu julgo que era dos coletivos no estádio. Aí eu estava assim, e eles perceberam, porque eu estava a falar ao telefone sobre em que estação é que devia sair, se em Rio Tinto, se em Campanhã, depois como é que apanhava o metro, e eles disseram, não, veja connosco, nós levamos-te lá, nós vamos todos, e não, eu saio em Campanhã e apanho o metro. Eles, não, vais sair em Contomil e vens connosco, faz favor. E eu assim, um bocado a medo, falar com a minha mãe, pronto, olha, vou aqui com... Eu sou muito baixinha, portanto estamos a falar de uma miúda de 17 anos, no meio de pessoal, pá, só homens praticamente. E nisto estou no comboio e eles saem, eu saio com eles em Contomil, nunca tinha saído na estação de Contomil e acho que nunca mais voltei a sair na vida. Quando eu dou por mim, eu estou a ir em direção ao estádio, no meio da claque, mas imaginem, um ponto, uma ervilhazinha no meio da claque, eles todos à minha volta de bandeiras na mão a cantar, e eu digo assim, ok, ninguém me vai fazer mal, de certeza aqui no meio. A primeira vez que eu fui ao Dragão foi assim, mas fui lá ter direitinha, muito cuidado. Ficaste com Os escolta adeptos da policial. nossa equipa são os que nos tratam melhor, já viste? Certo, Rocha. Tenho certeza que sim. Certíssimo. Bem, Rocha, já que estás a querer falar, conta-me lá uma história tua que envolve a tua relação com um jogador, seja pela positiva ou pela negativa. Epá, tenta não usar o Kelvin, não use já essa cartada, se faz favor. Não vou usar o Kelvin. Então, estou numa relação já há algum tempo com o Miguel Layún, já lá vão alguns anos. Não sei bem se esta relação é positiva ou negativa, porque diria que é uma relação amor-ódio, porque é positiva do meu lado e negativa do dele. Basicamente, quando ele veio para o Porto, penso que é em 2014, 2015, 15, 16, agora não tenho certeza. Sim, acho que foi no segundo ano do Lopetegui. Fomos à final da taça nesse ano, com o José Peseiro já. O Lopetegui foi despedido a meio da época. E foi aí a primeira vez em que eu pedi a camisola ao Layún na final da taça. A verdade é que perdemos contra o Braga naquele jogo louco em que o André Silva marca 2 golos aos 90 minutos. Mas pronto, obviamente perdemos o jogo, era bastante improvável que ele me desse a camisola. Ele ainda olhou para mim, mas não aconteceu. Depois, pronto, eu sendo de Lisboa e do Porto, a maior parte dos jogos que vou ver é Belenenses, o Estoril ou a Vitória de Setúbal. Portanto, houve 2 Belenenses-Porto em que eu pedi a camisola ao Layún e ele também não me voltou a dar. Mas pelo menos tenho 2 camisolas autografadas por ele. E embora não tenha uma camisola dele, acho que já é uma coisa positiva, posso dizer que a relação é positiva. É capaz de ter sido dos meus jogadores favoritos a passar pelo Porto nos últimos anos. Giro que eu ainda me lembro de um aniversário teu em que eu te dou os parabéns com uma foto do Lion, porque não tinha uma de jeito tua. Portanto, nem percebi essa parte do amor-ódio. Acho que é só mesmo... É não te conhecer. Acho que é nesse sentido. É um amor não correspondido, não é? É mais, se calhar é mais Exatamente, sentido, é um amor exatamente. platónico, é mais por aí. Mas pronto. Uma história minha que envolve um jogador. Acho que para o Costa se calhar é mais fácil de adivinhar quem é que eu vou escolher. Agora, não, acho que não falo até muito dele aqui no podcast, mas se calhar devia falar mais, que é do Bazost, que era um gajo por quem eu era totalmente maluco quando estava no Sporting. E, aliás, eu tive muita pena depois, não só da questão de atacar ao Cochete, mas também da forma como ele saiu, assim, um bocadinho pela porta pequena, etc. Porque era um avançado
brutal. Eu agora, às vezes penso, e acho que até o oposto do Paulinho, porque o Basel se calhar não trabalhava tanto para a equipa, mas estava sempre na área e marcava sempre. Se a bola lhe chegasse, marcava sempre. Paulinho é um pouco o contrário. Paulinho é aquele falso 9 médio criativo interior que as pessoas não sabem bem qual é, a posição dele, mas que trabalha muito para a equipa. E pá, eu adorava o Basel, o Rocha sabe disto, então quando estava lá, quando ainda era anos de terceiro ciclo, secundário, pá, o Basel era algo incrível, era mesmo. Acho que foi o único jogador de futebol que eu idolatrei, no sentido da palavra idolatrar, era o Basel. De forma que até houve ali um curto período lá lá na minha escola do Rocha, onde quando eu marcava ainda só via cânticos de Basel. Das poucas vezes que eu marcava e não atirava para fora, não é, Rocha? E Quando às vezes davas de cabeça naqueles olha, momentos quando às vezes dava de a fazer cabeça. lembrar base doce, não é verdade? Exatamente. E epá, eu adorava muito o Basel. E houve um jogo, porque o Sporting tem assim umas. Basicamente, o Sporting, a quem vai a todos os jogos numa época, tendo Gamebox ou não, o Sporting depois dá um jogo na época a seguir, assim, com uma visitinha ao estádio, com um lugar mais perto do relvado, etc. E o meu avô foi a todos os jogos numa época e na época a seguir fizemos isso. E o Basel tinha de lesão e era suplente. E quando ele entrou, ele teve pá, aí a 2 metros de mim. Eu estive a isto de invadir o campo. Porque aquilo, então dali era pertíssimo, porque aquilo nem havia o fosso, estava à frente do fosso, estava umas cadeiras que já ultrapassavam isso, era pertíssimo, era facílimo invadir o campo. Só ter um passou bem, um abracinho, qualquer coisa. Mas se calhar há sempre medo de conhecer os ídolos, não sei até que ponto é que não foi para o melhor. Pelo menos assim, preserva a imagem que eu tinha dele e ainda hoje tenho notificações do Clube Rouge para ver se ele marca e se o Clube Rouge ganha. E quando estava no Frankfurt, a mesma coisa. Ainda tive na esperança de ver ali um 4-4-2 com base ao André Silva. Não casou muito bem. Mas era um jogador que eu adorava mesmo e que vou ter sempre um carinho especial, obviamente. Portanto, Márcia, assim um jogador que te tenha cativado um bocadinho mais, ou para um negativo, lá está, com o que tu quiser. Por acaso eu ia perguntar, agora já me respondeste, mas ia perguntar precisamente isso, que é se vocês, quando o jogador muda de clube, se vocês deixam de o idolatrar ou não. Mas Não, no teu não. caso não, mantens, não é? Continua. Ok. É assim, eu raramente vejo jogos. Quando estava no Frankfurt ainda vi alguns, só por causa dele. Agora, Clube Rouge menos, mais para a Champions, só que ele também não tem sido titular, vai marcando, mas é a partir do banco. Com muita pena minha, mas pronto, acho que isso responde à tua pergunta. Quando o Lyon foi para o Sevilha, aí eu ainda via alguns jogos, mas depois ver Então, jogos tu no não México tu já é não mais Sim, mas difícil. continuam a gostar, continuam Exato, a Sim, ter claro. um lugar especial. Tu não fui acompanhas adepto a grande Liga do favoríssimo, México. fui adepto favoríssimo do Monterrey e agora o meu clube de coração é o América, portanto. Claro que sim. Isto trocar de clubes já era agora, Rocha, não. Olha, eu pensei muito sobre isto. Para mim é muito difícil e foi estranho porque eu não, imagina, não há ninguém agora que eu diga, ei, eu lembro-me dos meus tempos de escola, o Deco era sempre muito especial, não é? Até porque havia muito aquela luta Porto-Benfica e em minha casa o meu pai era meio antiportista e eu acho que ele também era antiportista para pegar um bocadinho comigo. E então era um bocadinho aquela coisa do atacar o Deco e por isso aquilo fazia-me reagir. E o Vítor Bia igual, porque o Vítor Bia sempre foi aquela discussão de guarda-redes de seleção ou não e havia muita gente a criticá-lo, porque pronto, o senhor era um excelente guarda-redes, mas como todos os guarda-redes metia os seus franguitos, não é? Normal, faz parte da vida de um guarda-redes. Mas então estive assim a pensar e não há assim um jogador que eu diga, fui completamente fascinada por ele. E então trouxe um jogador, fui um bocado criativo, e trouxe um jogador que eu acho que é um exemplo para mim em vários níveis e deve ser um exemplo também no lado da formação, não é? Porque nós vemos, há milhares de miúdos no futebol e só dezenas é que conseguem chegar, ou centenas é que conseguem chegar em todo o mundo a um topo incrível. Portanto, muitos ficam por caminho e ficam pelo caminho porque o futebol é para chegar ali e ser à faculdade e ser um até já, e foi bom enquanto durou, e outros porque andam nesta luta constante entre um clube de segunda ou um clube de campeonato de Portugal. E o jogador que eu trouxe foi um jogador que se calhar vocês já ouviram falar, de certeza, que é o Vasco Rocha, que é do Trofense. Pronto. O Vasco, porquê é que eu trouxe aí o Vasco? Porque eu quando andava na escola, o Vasco era da minha turma, ele foi meu vizinho também desde sempre, portanto eu começava a jogar futebol nos pelados com o Vasco, o Vasquinho, e o Vasco sempre teve um toque de bola
inacreditável. Mas estamos a falar daquelas coisas sabem, de futebol de escola, em que se joga nos intervalos ou nos torneios e de repente há um rapaz que está num canto coberto por 2 ou 3 jogadores e tu pensas, acabou, e ele conseguia sair dali, sabem? Era aquele jogador que era aclamado pela escola inteira. Uma técnica incrível e depois tinha uma postura em campo brutal. Nós, quando jogávamos raparigas e rapazes, ele era daqueles em que, eu lembro-me, nunca mais me esqueço, com 12 anos, estava num pelado antigo do Paredes a jogar, antes da educação física, e ele estava a correr, estávamos a correr os dois e eu caí. E ele deixou a bola, parou a bola, foi à minha beira, levantou-me, estás bem? Está tudo bem? E consegui, e prosseguiu a jogada. Eu deixei de contar os estouros que levava de amigos meus, percebem? Tipo, se não acontecia, levava um estouro na cara e até logo. O Vasco não. E ele sempre foi muito, na escola sempre sobressaiu muito assim, só que era um rapaz super low profile. Estamos a falar de um miúdo que de repente está a jogar no Porto, que tem de sair mais cedo das aulas de geografia porque a carrinha do Porto vem buscar para ele ir jogar, portanto um prodígio naquela altura, e sempre foi super low profile, super caladinho, com um sentido de humor incrível, mas só para quem o conhece bem porque ele está sempre na dele. E entretanto é um rapaz que, repara, está no Porto, desce, eu acho que eu não sei se ele jogou a jogar na Fiel, joga no Paredes enquanto sénior, de repente vai jogar para o Aves, depois está a jogar na primeira, vem para a segunda outra vez, vai para a primeira, está sempre constante, sabem? Teve lesões pelo meio, teve nós tivemos uma situação no Paredes muito grave de um acidente de automóvel em que perdemos um colega, eles perderam um colega, o Vasco que estava nesse acidente, esteve internado também. Ou seja, ele tem um percurso de vida e um percurso enquanto jogador de futebol imenso, passou por várias coisas e está sempre lá, sempre focado. Eu nunca treinei com ele, não é? Eu fui delegada de Paredes, mas nunca treinei com ele, mas tenho a certeza que se for outra ofensa agora me vão dizer que ele treina sempre muito bem e sempre muito focado. E eu acho que é um ótimo exemplo para quem está agora a imaginar sair dos júniores e entrar numa carreira profissional, que é a tua vida vai ser muito isto. Tu vais estar na primeira, como podes cair para a segunda, como podes ir para a terceira divisão, como teve no Paredes. A verdade é que se tu manteres o foco, as coisas podem acontecer. A carreira vai ser assim, e não é porque tu deixes um patamar ou porque tu tens uma lesão, que às vezes é uma lesão que tu não sabes como é que vais sair dali, que tu não podes, que tu não deves manter o foco e arranjar energias vou repetir outra vez, o foco necessário para não te perderes, sabes, e para não desistires, porque a maior parte da vida dos jogadores de futebol vai ser esta, não vai ser Primeira Liga, não vai ser Champions, se calhar não vai ter isso tudo, mas se tu queres viver do futebol tens de aceitar que muitas vezes vai ser isto, e se calhar não viver com mágoa, mas perceber como é que eu posso ir sempre crescendo e como é que eu posso tirar o melhor de cada situação. E pronto, e por isso escolhi o Vasco Rocha, que eu continuo a achar que é um jogador muito bom, aliás, ele deu nas vistas frente ao Benfica, na taça, e acho mesmo que devemos olhar mais para estes casos, sabes? Não só falar no Ronaldo, que é um deus, né? que está além do que é expectável, mas falar destes casos que são casos muito reais e muito concretos e que podem ser o espelho de muitos jogadores. Eu disse que vocês tinham de me pôr um travado. Não. Está ótimo, foi uma incrível história. E vá, no improvável caso do Vasco me estiver a ouvir, um abração. E pronto. Agora, passando para a próxima história, que é a história do melhor jogo que viste ao vivo. Posso começar eu. E pode-se interpretar isto também de duas formas, portanto eu vou interpretar as duas. Que eu já fui a facilmente mais de 200 jogos do Sporting em casa. Também já alguns fora. E de algumas outras equipas. De bons jogos de outras equipas até fui ver à luz, por exemplo, o Benfica 4, Frankfurt 2, com aquele hat-trick do Félix. Já fui ver mais, já fui ver o Barcelona a Barcelona, já fui ver o Tottenham a Londres. Mas vou pegar em dois que são do Sporting, peço desculpa. Portanto, o primeiro, interpretando o melhor jogo como o melhor jogo do Sporting em si, vou pegar num que foi com o grande Marcel Kaiser, que foi o Sporting a dar 8 à Bessade. Deve ter sido em 2019, exatamente. Foi no ano em que ganhámos ao Porto, lá está. Portanto, aliás, fui a esses dois jogos no Jamor, estava lá.
e o Sporting dá 8-1 à Bessade, uma coisa que eu nunca pensaria ver com Marcelo Kaiser no comando. Quer dizer, nunca, depois, que na primeira instância o Marcelo Kaiser até dava 5-2 a toda a gente, devia ser o resultado que mais acontecia. Mas depois tivemos ali um período conturbado e eu a partir daí nunca achei que isso iria acontecer de novo. Epá, ele meteu o Godel a marcar nesse jogo, o que foi algo, é um feito extremamente notável. Portanto, isso é capaz de ter sido a melhor exibição do Sporting que eu vi ao vivo. Pronto, é a exibição que corresponde a golos. Cá, muitas vezes uma equipa joga bem e não marca, mas isso não acho que seja uma exibição totalmente boa. E agora, o melhor jogo que eu já vi ao vivo, que é curioso, porque este jogo só teve um golo. Epá, mas foi o jogo que eu se calhar tive mais preso àquilo no estádio. Também não sei se já contei isto aqui ou não, mas que foi, nesse ano, a semifinal da taça desse ano contra o Benfica, na segunda mão, em que ganhamos com um gol do Bruno Fernandes já ali na casa dos 80, não me lembro do minuto, mas já na casa dos 80, aquele golão de pé esquerdo. Isso foi um jogo que me manteve super cativado a cada lance, porque é uma eliminatória contra um rival, estar no estádio é sempre algo. Para não falar do Super Benfica que havia na altura com o Bruno Lage, era uma equipa muito boa também. E nós com o Kaiser, e eu a pensar, isto vai ser muito a giro. Mas estamos a aguentar, até estamos a ser mais perigosos que eles. Depois o Bruno Fernandes lá marca e eu aí passo-me. Foi com um amigo, mandei para um amigo do Benfica, que ele estava lá no meio do Sporting, ele teve de estar caladinho. Mandei para a fila de baixo eu e ele, saltei para cima dele quando foi o gol do Bruno Fernandes, caímos os dois para a fila abaixo. O que foi algo engraçado também. E no final desse jogo também o Acunha estava a ser Acunha, no fundo estava a reclamar com tudo o que o árbitro fazia. E o Acunha já tinha amarelo. E como eu estava a gostar propriamente do resultado de estarmos a ganhar e a passar, eu dou assim um salto de 2 metros e digo de forma um bocadinho mais agressiva: Acunha, cala a boca. Mas pronto, de uma forma mais agressiva que isto. Não sei se ele ouviu, a verdade é que se acalmou. Coisa que ele não costumaria fazer. Muitas vezes, o Jorge Jesus, o Kaiser e até outros treinadores que treinaram o Acunha no Sporting diziam que o problema dele era o temperamento, e é verdade, é uma questão. Mas ele aí calou-se e acabámos por ganhar. Portanto, foi um jogo que eu estive sempre muito colado, porque jogos contra rivais e assim valer eliminatórias, ainda por cima com amigos do clube rival, é algo que nos prende sempre, acho eu. Márcia, o melhor jogo que viste ao vivo? Isso é como tu dizes, é mesmo muito discutível, não é? Ainda por cima eu que tenho uma memória de... Como é que se chama aquele peixinho do Nemo? Sabem? Memória de peixinho. Dory. Adoro, exato. É engraçado que vocês falam... Imagina, tu dizes... Para mim, isto é perspectivas do futebol, por isso é que o futebol é tão incrível. Para mim um jogo de 8-1 era altamente aborrecido, ou 8-0. Por muito que fosse a minha equipa a marcar, percebes? Mas... É inevitável, eu gostava de variar nas histórias e por isso é que eu tento também, naquilo que eu já contei, tento ir buscando coisas novas. Mas para mim é inevitável falar de um jogo que lá está. Pergunta-me assim, qual é o 11 inicial? Não me lembro, não faço ideia. Mas fui ver, já contei esta história noutros sítios, fui ver um Real Madrid-Dortmund meias finais da Champions em 2013. 2013, exato. Isto foi com o Mourinho ainda, no Real. E, basicamente, o Real tinha de ganhar 3-0 para passar a eliminatória. Caso contrário, ficava pelo caminho. E foi a primeira vez que eu fui ver um jogo fora do país sozinha. E, portanto, logo por aí, né? Toda eu, sabem? Parece que nós andamos em África e andamos sempre assim. Tipo, os olhos parece que crescem. E de repente eu entro no... E eu até nem tinha uma relação especial com o Real Madrid, mas sabia que era provavelmente o último ano em que Cristiano Ronaldo e José Mourinho estariam juntos no Real Madrid. E eram os dois melhores do mundo na altura, se calhar um mais em declínio que outro naquela altura, mas eram ainda os dois melhores do mundo e eram portugueses e por isso eu senti que tinha de ir ver. E quando chego ao Bernabéu, lá está, mais uma vez, eu não me lembro do 11 inicial, mas... Assim que entras no estádio, eu fiquei lá em cima, quase, imaginem, ainda assim o bilhete, meu Deus, quase que tive de vender comida e roupa e tudo que tinha em casa para conseguir pagar o bilhete do jogo. E fiquei lá em cima. E nisto começa o hino da Champions, não é? E quando começa o hino da Champions no Bernabéu, meu Deus, parece que nem conseguimos respirar direito. E
o hino da Champions termina e nós ainda estamos a recuperar daquele baque que é ouvir o hino da Champions em Bernabéu cheio, com o Borussia Dortmund ali à minha direita. E nisto todo o estádio começa a gritar "Sí se puede, sí se puede", mas uma coisa, eu tenho o áudio, posso mostrar-vos depois, sabem, e de repente, eu que nunca fui super adepta do Real Madrid, estava de pé, aos berros, a gritar "Sí se", e eu adoro o Dortmund neste momento é o meu clube fora do país, se calhar, mais querido. E eu estava absolutamente em ácidos a gritar e o Dortmund jogava para Mundial naquela altura, certo? E de repente nós acreditávamos piamente que era possível ganhar 3-0 ao Dortmund, ok? Nós acreditávamos naquilo. E há um 0, quando há o 2-0, tinha umas raparigas ao meu lado que eu acho que eram de Las Palmas na altura, estava numa visita de estudo também, estavam a ver o jogo. Gente, quando aquilo há o 2-0, o estádio parece que explode, sabem? Lá está, parece que a gente salta de filas, de repente parece que estás numa fila e de repente parece que já estás noutra a seguir. E estamos aos abraços com toda a gente, aquela coisa de, sabem, não conheço, nunca falei contigo antes, mas estamos aos abraços. E aí fica toda a gente até ao fim a acreditar que realmente é possível, vai ser possível, e sempre o "sí se puede". E nisto há um lance ali com o Ronaldo que uma pessoa fica àquela distância, nós todos a gritar penalti, mas tu àquela distância nem sabes se a bola toca no joelho, se toca no pé, nem vês, não é? Mas há um lance ali que, meu Deus, pode dar e de repente não dá, acaba o jogo e o Real ganha 2-0, mas fica pelo caminho na Champions. Mas parece que perdemos o jogo, mas não há conflitos cá fora, não há confusão, não há nada, e sai toda a gente, parece que ainda está toda a gente imbuída daquele sonho de foi quase, sabes? E isto para mim é o supra-sumo do futebol, tu podes perder esta semana, na próxima semana já estás em luta, já estás de género, vai ser possível, esta semana é que vai ser, sabes? E é sempre assim, há sempre uma conquista possível no futebol. Eu acho que é isso que é tão atrativo. Por isso, pronto, olha, escolhi este jogo que é um bocado repetido já, mas que foi o jogo da minha vida, acho eu. E Isso, para ser certeza. um Dortmund a chegar à final é porque também não era um Dortmund fraco. Exato. Não, era brutal. Por isso é que é quase Pois é. alucinogénico. Nós estamos aqui todos em alucinogénicos a pensar, não vai ser possível ganhar 3-0 ao Dortmund. Assim, fácil. Exato. Portanto, Rocha, o melhor jogo que viste ao vivo? Bem, eu acho que tenho de ir para o Porto Benfica por várias razões. O Porto Benfica dá 2 anos, porque foi o Estive lá, penúltimo. eu acho que estive lá. Foi, porque foi o penúltimo jogo antes do estádio fecharem. A nossa última jornada do Dragão foi contra o Rio Ave, acho eu, que até empatámos. E epá, foi um jogo louco. Foi um jogo em que eu, de certa forma, não vou mentir, achei que poderíamos golear o Benfica nesse jogo. E fiquei com esse sentimento, porque estávamos a ganhar 3-1 ao intervalo, e o Porto estava a jogar uma coisa que era. Estávamos a jogar muito. E o Benfica, que a verdade, depois começa a segunda parte a marcar, mas foi um jogo que se viu de uma forma tão intensa. Depois, pronto, claro, com os casos todos de arbitragem, desde o início, os adeptos a ficar loucos, tipo, a gritar com tudo que o árbitro pitava, mesmo fosse uma falta para o nosso lado, eles a reclamar com o árbitro. Foi uma coisa completamente louca. E depois, lembro perfeitamente daquele final em que o Bruno Lage até entra no campo a dar indicações já não sei se era o Rafa ou o Grimaldo dentro da área do Porto, foi um canto. Aquilo foi um jogo, acho que eu nunca tinha vivido de forma tão intensa no estádio. Porque lá está, pronto, o sentimento de ter sido os últimos jogos com o estádio aberto só soube mais tarde, obviamente, mas ainda enaltece mais essa emoção do jogo. Mas mesmo a do jogo em si, acho que foi, lá está, essa mudança de ok, nós estamos a jogar muito, podemos golear, para ok, estamos a ganhar por não sei como é que isto vai correr. E depois, pronto, foi o culminar também na época
o título, porque foi realmente um campeonato ele todo bastante sofrido. Um, e era uma equipa que se via que merecia ganhar. Um, e depois, pronto, lá está. Este é capaz de ter sido o melhor jogo que eu vi. Agora também de emoções muito fortes foi aquela final da Taça de Portugal em 2015, que embora não tenha corrido bem para o nosso lado, foi dos momentos. Eu chorei quando o André Silva marcou aquele pontapé de bicicleta aos 90, porque foi uma coisa incrível. Depois provavelmente também chorei quando perdemos nos penaltis, mas pronto, isso já é outra coisa. Deixa-me acrescentar aqui não fiquem em off. Miguel, sabes o que deixa-me só perguntar, eu estava nesse jogo também, eu veio uma amiga que já gostava de futebol, mas que foi gostando mais porque eu fui arrastando cada vez mais para estas coisas. Uhum. E eu não sei se tu sentes isso, eu estava, vou-lhe chamar o meu portismo está um bocadinho adormecido por 1000 razões. Mas nesse jogo eu senti a mesma coisa que tu. Porquê? Porque eu acho que o Porto tinha de ganhar. O Porto, se perdesse esse jogo, o campeonato, Pois provavelmente era. estava. E eu acho que a maior parte dos portistas não acreditava que era possível ganhar esse jogo. Uhum. E por isso é que eu acho que é exatamente como a história do Real Madrid, que é quando tu tens essa vontade de virar uma coisa, não é? De conquistar uma coisa e ela te parece tão difícil e tu consegues, e depois até parece fácil, porque depois até de facto parecia que podíamos golear. Exato. Isso empola todos os sentimentos, não é? Por Uhum. isso eu percebo perfeitamente, porque na altura eu lembro-me que eu não acreditava, eu dizia isto não vai dar. Ele veio, essa minha amiga, que é portista, é sério, e eu lembro perfeitamente que quando gritei golo, e eu disse o meu portismo está adormecido, quando gritei golo, eu fiquei rouca num grito só. Sabe, eu fiquei rouca num grito só. Porque de facto é essa tal, mas isto é a minha forma de ver o futebol, que é essa quase coisa transcendental de não vai ser possível e de repente é possível e aquilo que tu desejas muito é Uhum. possível, essa concretização. Isto está a ficar aborrecido para o João. Porque Portanto, queria foi. só... E foi até, acho eu, quando nós estávamos 7 pontos atrás, ou o que era, e portanto, se perdêssemos esse jogo, era É mesmo o isso, fim. era isso, por isso é E, que eu sim. na altura nem queria muito ir ver o jogo, mas a minha amiga estava cá e eu pensei, pá, pronto, vamos ao futebol juntas, ainda bem que fomos depois fechou, não é? Vamos ao futebol juntas e tal. Mas eu ia assim um bocado rabugenta, sabem? Tipo, e de repente, eu acho que é isso, porque eu sou pelo menos aquela pessimista de não acredito, mas no fundo aquilo é uma defesa para eu não me Aham, magoar, sabem? exato. Por isso quando acontece essa concretização é sempre maravilhoso. Uhum. E Outra até, voz. só agora dizer mais uma coisa, até houve um segurança que teve de vir para o sítio, ao lado do sítio onde estava sentado, porque eu no primeiro golo, foi o do Sérgio Oliveira, eu comecei a sair pelo túnel, ou no sítio Vocês são das casas de banho malucos? e não sei o quê, a correr lá por trás e depois a vir às grades outra vez. Eu fiquei louco com esse golo. Isso, portanto, como quase o Rocha foi detido no Estádio do Dragão. Olha, Mas, mas há bocado estavas a dizer também que quase saltaste, quase invadiste o Exato. campo, portanto eu estou aqui na presença de é, dois hooligan, aficionados. Dois hooligans. dois hooligans aqui e dois casuals, de certeza que sim. Pronto, é assim, e nós tentamos não ser agressivos na bola, mas a bola transforma-nos, portanto, enfim. Lembrem-me de não ir à bola convosco, está bem? Tranquilo. Então nós também não convidamos, na boa. Um dia vamos aí a um jogo e convidamos toda a gente, já foi convidada aqui no podcast. Eu este ano tenho de ir ao Alvalade, porque eu ainda não fui ao Alvalade. Já fui Então, em muitos então, estádios em Portugal, não fui ao Alvalade. então tens que ir que nós precisamos de dinheiro. Portanto, dava jeito mais uma receita de bilhetes. Dava jeito, que isto Está relatório bem, de contas não está nada fácil. está prometido, Portanto, está prometido. portanto certíssimo. Portanto, agora vamos passar aqui para a última, para o último tópico, que é a história de como nos apaixonámos pelo futebol, e pode começar a convidada. Não me lembrava dessa história. Tranquilo. Bem, eu acho que isto começa muito, já disse isto também, com os meus amigos que jogam futebol. Portanto, naquela altura, estamos a falar, entrei para a escola em 95, não haviam outras atividades gratuitas como o futebol. O futebol era a única coisa gratuita. Eu disse 95 e a vossa cara foi de género. Foi o ano em que eu nasci. Foi por aí, não é? A questão é que nem isso. Nem isso. Nós Nós, somos para os nós dois 18 nascermos, anos. foi 8 anos depois, portanto. Vou avançar.
Portanto, 95 estava eu na escola e o futebol era a única atividade gratuita. Portanto, quase todos os rapazes, infelizmente raparigas não, mas quase todos os rapazes jogavam futebol porque era a única atividade extracurricular que não se pagava. E as escolas eram junto aos campos desportivos. E por isso todos os meus amigos falavam de futebol. Né? Nós chegámos à segunda-feira, depois fomos crescendo, não é? Quinto ano, imagina, à segunda-feira o que é que eles falavam? Dos jogos do fim de semana, todos. E isso vai criando um burburinho, não é? Então eu que vivo à beira da escola, e as escolas são à beira do estádio, e eu comecei a ver jogos, e comecei a ver, ia com eles até aos treinos, e depois ficava, os meus melhores amigos durante, sei lá, desde o sétimo até à faculdade, eram malta da bola. Ainda ontem me estava a lembrar que o meu aniversário dos 17 ou 19 anos parecia o jantar dos júniores, era a equipa toda de júniores num tasco, e eu, pronto, era o meu jantar de aniversário, era assim. E por isso, eu acho que isso foi ajudando muito. Depois, tinha um avô também, no meio desta família toda benfiquista, que era portista, e por isso eu julgo que fiquei do Futebol Clube do Porto por aí. E o meu avô, por exemplo, não sabia ler nem escrever. Era uma geração, são muitos anos de diferença, não é? Uma geração onde acontece muita coisa, o mundo mudou muito. E o futebol era aquilo que era imutável. Portanto, eu se falasse de telemóveis e tecnologia, o meu avô não me acompanharia. Mas se eu falasse de futebol, o meu avô ia acompanhar-me e acrescentar, não é? E se ele falasse de quando contou uma vez que tinha 5 anos e guardava ovelhas no campo e ganhava 2 escudos, para mim isso era difícil de entender. Mas quando ele podia-me falar de um passe do Eusébio, de um gol do Eusébio, e eu ia perceber. Portanto, o futebol era aquela coisa que nos unia. E quando chegava ao domingo à noite, eu ia ter com ele, ou então ficava a passar férias em casa dele, havia muito essa questão de ligar a televisão, ver RTP, e eu sentar-me na cama com ele, sabem, e vermos o jogo, e aquilo para nós era, sei lá, quando não havia conversa havia sempre o futebol. E eu nunca vi, por exemplo, o meu avô dizer um palavrão enquanto via futebol. Eu nunca o via queixar-se de arbitrar, podia dizer assim, mas não, ele sempre viu o futebol como, nós dizemos, um senhor, sabem? E quando o meu avô foi internado, uma das primeiras vezes, eu arranjava rádios pequeninos em casa para ele poder ver os jogos. Ou então, uma vez jogava Portugal e ele veio o meu computador e pus o computador no quarto para ele poder ver o jogo. E depois os enfermeiros passavam e já passavam das 8 e nós às 8 acabam as visitas, temos de ir embora, não é? E então ele levava sempre o computador e começava a esconder-me dos enfermeiros, não é? Claro que os enfermeiros me viam, mas pronto, para fazer de conta que não me estou a ver. E eu acho que essa ligação também foi ajudando a eu gostar mais de futebol. Porquê? Porque quando o futebol tinha aquelas coisas todas, ou de arbitragens, ou de máfia, sabem, de coisas que os nossos clubes fazem, os outros clubes, todos os clubes fazem e que nos fazem afastar do futebol, eu tinha aquilo com o meu avô. E então aquilo que eu tinha com o meu avô não deixava o amor pelo futebol morrer. Por isso eu acho que o meu amor pelo futebol vem muito daí, vem muito pela relação, tanto com os meus amigos e depois com esta relação muito especial com o meu avô. É uma bela história também, sim senhor. E muitas vezes familiares também nos ajudam a nutrir esse carinho pelo futebol, que é algo bastante especial. Miguel, como é que te apaixonaste pelo futebol? Bem, eu se calhar vou contar, se calhar mais como é que eu comecei a ver futebol, porque gostar de futebol é aquela coisa, jogar desde miúdo, que nem faço ideia quando é que comecei a jogar. E portanto, só que uma parte, a minha memória é um conceito um pouco estranho, porque eu lembro-me de coisas, mas que não sei se as presenciei mesmo. Porque, por exemplo, eu nasci em 2003 e acho e tenho uma memória do 11 de setembro, portanto é uma coisa assim um bocado estranha. Mas eu tenho a ideia e a minha memória transmite-me isso, que eu fui ver o Portugal-Dinamarca no estádio de Alvalade. Eu acho que foi o primeiro jogo que eu fui ver da seleção, em que precisamente um dos jogadores preferidos da Márcia, como estava a dizer, o Deco, jogou. E eu, obviamente, infelizmente, não o consegui ver no Porto, mas ainda vi o seu final de carreira, principalmente os finais, ali aquele tempo no Chelsea, penso eu,
Depois, pronto, no Brasil já não acompanhei tanto, mas acho que foi o Deco que me fez gostar de futebol, e eu já disse isto várias vezes. Um, Pá, porque era uma magia extraordinária. E por isso é que eu tenho a ideia desse jogo, porque foi a primeira vez que o vi ao vivo, e mesmo não sendo ao vivo, mesmo já o tendo visto antes, não me lembro, só me lembro de ver o Deco ao vivo dessa vez. Um, e portanto, acho que foi, lá está, não foi por ele que eu comecei a gostar de futebol, mas foi por ele que eu comecei a ver futebol. Um, Porque realmente era um jogador diferenciado. Acho que ainda assim um pouco underrated. Acho que foi um jogador acima do que as pessoas dizem. Embora ele se tenha destacado, tenha ganho Champions. Ele no Barcelona era um jogador importantíssimo, e nós só ouvirmos ex-colegas deles no Barcelona que são craques mundiais, todos dizem isso. Mas lá está, se calhar por estar também rodeado por esses craques, depois não se destacava tanto. E acabou por ser um bocadinho exagero, mas injustiçado pela história, embora em Portugal principalmente é considerado também dos melhores jogadores portugueses de sempre. Um, mas sim, acho que foi o Deco que fez com que eu começasse a gostar ainda mais de futebol e a ver futebol principalmente. Certíssimo, certíssimo. Curioso, não foi ninguém que passou pelo Benfica, é tempo estranho. Portanto, Estás errado, o Deco passou pelo Benfica. Passou pelo Benfica? Passou. Olha, não conhecia. Foi tipo o quê? Formação? Ou ele começou a carreira lá? Foi meio roubado até, acho eu. O Porto foi lá buscá-lo. Ele fez poucos jogos pelo Benfica, acho que meia época ou uma coisa Olha, assim. não sabia, mas pronto, assim mantém-se. Já te faz sentido. Mantém-se fiel, exatamente. Porque acho que tinha a ver com aquela coisa do. Onde é que o Luís Filipe Vieira foi presidente? Foi no Alverca, acho eu. E o Alverca é que o foi buscar ao Brasil. E ele depois andou a saltitar entre estar emprestado pelo Benfica ao Alverca e ser Exato, contratado. ele estava em empréstimo, exatamente. Exato. Muito bem, muito bem. Então já me faz sentido na cabeça. Obrigado pela explicação. Portanto, a história como eu me apaixonei pelo futebol, já contei aqui mais que uma vez, certeza, mas vou contar outra vez. Esta tenho a certeza, já contei aqui, porque contei no episódio de aniversário do podcast. E o Rocha também gosta sempre muito de ouvir, porque enquanto ele vai buscar um jogador que passou pelo Benfica, eu vou buscar um que passou no Porto e que teve um ótimo impacto no Porto, que é o Rames. E o Rames é um jogador que, nunca idolatrei como, por exemplo, o Basost, mas vou ter sempre um grande carinho pelo Rames, porque foi ele que me fez apaixonar por futebol. E quando? No Mundial 2014. Porque eu antes disso já gostava de futebol, mas era no sentido de ir jogando jogos disso, já jogava FIFA, já havia umas séries sobre isso, mas pelo jogo propriamente dito, não de ver, consumir futebol, não me cativava propriamente. Achava aquilo muito longo e com pouca emoção. És o Florentino Pérez, Blanco? Queres um jogo também de 60 minutos? Olha, quero um jogo de 20 minutos e uma Superliga, tá? Se faz favor, já agora. Mas agora tiveste piada. Mas pronto. Mundial 2014. O meu irmão estava a ver. O meu irmão já consumia futebol há muito mais tempo, como é óbvio. O meu irmão estava a ver aquilo na sala e está a dar o jogo da Colômbia. Agora não sei se acho que foi contra o Uruguai, se não me engano. Está a dar o jogo da Colômbia e o Rames Rodrigues saca aquele gol de Puskás. E eu fico totalmente estúpido a ver aquilo. Eu fico, como é que isto é possível? Como é que isto aconteceu? A bola não é normal dar aquela curva, não é assim que a física funciona. Isto é um puto de 11 anos, 11 exatamente, a ver isto. Portanto, eu fico parvo com aquilo e é isso que me cativa mesmo para o futebol, é esse bolão do Rames. Porque antes obviamente queria que o Sporting ganhasse, porque a minha família toda via o Sporting. Pronto, a parte do pai é do Benfica, mas a parte da mãe era do Sporting. Obviamente queria que o Sporting ganhasse para eles ficarem felizes, mas eu não fazia muita questão de ver. A partir daí comecei a acompanhar o Sporting mais a sério. Foi depois desse Mundial, foi na única época do Marco Silva no Sporting. Foi a partir daí. E, por causa desse gol do Rames, que é algo que ainda hoje às vezes gosto de ir ao YouTube e rever o gol, porque é um momento marcante. É tipo é daqueles momentos que eu acho que se fossem alterados na minha vida seria uma pessoa completamente diferente. E acho que é bom. Portanto, e o Rocha gosta sempre de ouvir isto porque lá está, é um jogador que passou no Porto. Portanto, esta minha paixão pelo futebol está dependente.
fazes anos no mesmo dia que ele, não é? E faço anos no mesmo dia que ele. Olha, bom pormenor que eu me esqueço sempre. Eu faço anos no mesmo dia do Rames. Eu descobri isso no ano a seguir. Que, pronto, aquelas páginas que dão sempre parabéns aos jogadores e isso tudo. E eu descubro, não, sou eu que faço anos hoje, não é o Rames. Não percebo. E, pá, é mais um fator que são aquelas coincidências mesmo pá, vou dizer estúpidas, mas não são. São estupidamente feitas ao milímetro. Epá, eu acho que... Eu nem acredito muito em destinos e nada disso, mas há vezes em que é difícil não acreditar. Eu acho essa história muito engraçada. Portanto, Rocha, se agora quiseres fazer a apresentação. Força Blanca, o teu facto. Embora aqui já tínhamos dado bastantes factos. Sim, hoje já foi uma catrafada de facto. Mas hoje vim pegar num, só porque eu não tinha isto muito presente. Eu até fui explorar isto um bocadinho melhor, porque vi um tweet do Miguel Pereira, que já vai aqui, participa no Fever Pitch. Sim, eu tenho uma queixa a fazer já agora, Conta. Porque assim, vem o Miguelito, vem o Blessing e a Márcia fica no fundo da tabela, não é? Quando não tem mais ninguém para aparecer, vem a Márcia, não é? Nada disso. Não, tudo Olha, bem. Já não basta serem quase meus filhos. Nada disso, Não, mas agora, nada disso mesmo. fora de brincadeiras, eu acho que vocês são do ano da minha primeira equipa enquanto diretora. Vocês têm que é 18, 19? Somos 2003. Portanto, é o ano da minha primeira equipa, portanto vocês podem ter sido meus jogadores. Pá, gostava de ter sido jogador. Isso, agora, ter pezinhos para isso é outra questão. Isso é que é outra questão. Mas pronto, eu fui pesquisar isto um bocadinho melhor porque vi o tal tweet do Miguel, que é um convidado tão valorizado como qualquer outro que venha aqui ao podcast, fazer esse pequenino disclaimer. E eu vi um tweet dele a dizer que a Argentina ia ganhar o Mundial. Eu fiquei, a Argentina vai ganhar o Mundial? E depois eu fui ver. Então não é que a Argentina está, a contar já com o jogo do Brasil, está a 27 jogos sem perder. E eu não tinha esta noção. Que, pronto, é futebol sul-americano, se calhar passa um bocadinho mais para calada, porque até costumo acompanhar pouco esta qualificatórias para mundiais do sul-americano, que acontece sempre à meia-noite, 2 da manhã, e há quem tenha universidade, peço desculpa. E é mais difícil de acompanhar. Portanto, a seleção argentina está a 27 jogos sem perder, seguida da seleção de Marrocos, que vai a 23 sem perder e com 9 vitórias consecutivas nos últimos jogos. Depois a seleção de Inglaterra com 20, França com 18. É assim, a seleção de Inglaterra com 20, mas aquela final do europeu é meio manhosa estar aqui a contar. E pronto, a França é a mesma questão, foi eliminada nos penaltis, portanto também não conta. Argélia, Egito, Irão, Arábia Saudita e por aí fora. Pronto. E vai um bocadinho em contraste com o momento da nossa seleção, portanto eu também decidi trazer só em termos comparativo, e não vale a pena falarmos mais sobre a seleção, porque se quiserem ouvir a passar totalmente sobre isso, há o episódio da semana passada, deixem estar. Portanto, Miguel, o teu momento cultural. Bem, por acaso fui curioso nós falarmos sobre várias coisas que falámos aqui, porque eu precisamente esta semana encomendei um livro. E o livro é precisamente do Deco, que se chama O Preço da Glória. O prefácio é do Pinta Costa. Ainda não chegou, portanto não é que possa dizer bem a minha experiência com ele, mas já que falámos bastante sobre ele, fica aqui esta nota. De certeza que é um livro bastante interessante, é mais sobre os aspectos pessoais do que futebolísticos da vida do Deco. E certamente vai ser uma excelente leitura, como foi ver os jogos dele. Não sei se irá ser tão interessante, mas certeza que vai ser uma boa leitura. Portanto, muito obrigado por terem ouvido. Eu obrigado à Márcia também por ter vindo aqui ao nosso estabelecimento, digamos assim. Ora, apesar de ser a última, é com imenso gosto que vem cá. Até parece que o projeto vai acabar para a semana. Estou a brincar convosco. Já os últimos convidados, Rocha, não sei se estás a perceber, mas eles estão muito a dizer que o podcast está em crise. Já o Jota fez a mesma coisa. Já vai acabar. Não, o Jota disse que, a partir do momento em que trazem o Blessing, 2 semanas depois me trazem a minha, porque o projeto está em falência. Eu li isso, por isso é que estou a brincar convosco. Eu também apanhei isso no Twitter, por isso é que estou a brincar. Ok, Bem, malta, tranquilo. e divulgamos aqui a última hora. O nosso podcast vai ter apenas mais um episódio. E portanto... E vai ser com o Ruben Amorim para acabar em beleza. Ruben, se ouvires, vem ao podcast.
Não, mas eu percebo que vocês tenham de fazer o aquecimento todo com as outras pessoas até chegarem à minha vez, eu percebo. Pronto, Exato. olha, isso é uma Pronto, dá para ver melhor. das duas perspectivas. Exatamente. Nós fizemos um aquecimento de quase um ano e meio, um bocadinho mais, só para chegar à Márcia. E é isso mesmo. Márcia, se quiseres divulgar algum projeto que tenhas agora no futuro próximo, não sei. Olha, eu neste momento estou a repescar outra vez as histórias da Bola para Adormecer e por isso, às vezes as pessoas perguntam, mas ainda podemos enviar? Claro que podem, portanto, já sabem, podem enviar ou por escrito, às vezes há pessoas que não gostam de escrever, podem gravar um áudio e enviar para olá@marciapacheco.com. Depois é isso, agora vou estar um bocadinho mais dedicada ao teatro e a dar aulas, pelo menos até março. E depois a partir, acho que no início de 2021 já podem esperar, 2022, desculpa, já podem esperar algumas surpresas, sim, vamos ver. Certíssimo. Portanto, mandem as vossas histórias. Se gostaram das que ouviram aqui hoje, e mesmo não tenham gostado e que nos queiram mandar para um certo sítio, mandem as vossas histórias a provar que são muito melhores contadores que nós. Mandem para a Márcia. E pronto, muito obrigado mais uma vez. Podem seguir-nos em tudo o que seja rede social. E pronto, vem um saltinho ao Patreon também. Aquilo. Nós agora também só estamos a colocar lá não é previsões, é o contrário. São os rescaldos. Nós fazemos os jogos da Liga dos Campeões e nós agora também fizemos uma alteração no Patreon, que em vez de pagar mensalmente, pagam por conteúdo. Essa questão da Champions vai ficar gratuita para toda a gente ouvir, que é uma plataforma mais gira do que estar a publicar esses conteúdos curtos no Spotify e isso. Portanto, mas depois quando fizermos coisas com convidados aí já vai ser pagar. Peço desculpa que eu tenho fome. Força, diz que tens fome. Tenho muita fome, Diogo, muita fome. Isso mesmo. Portanto, muito obrigado por terem ouvido e até uma próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Stays on Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Balotelli. Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta.